Saudações a todos os amigos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Que bom é tê-lo aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Obrigado a você que está vendo esse vídeo. Que o Senhor abençoe grandemente. Estamos estudando sobre a liberdade religiosa e hoje, dentro desse tema, iremos falar de um assunto sobre a liberdade religiosa na igreja, no meio do corpo de Cristo, a sua igreja. Como deve ser a liberdade religiosa? Quando se fala de liberdade religiosa, eu irei fazer a leitura e sempre fazer algumas pausas e fazer uns comentários. E antes de iniciar aqui a leitura, eu convido você a juntos orarmos ao Senhor. Querido eterno Deus, nós somos gratos por esse momento, somos gratos pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Nos ensina mais uma vez sobre a liberdade religiosa e hoje sobre a liberdade religiosa na igreja. Que o Teu Santo e Bom Espírito nos conduza em toda a verdade. Te pedimos também perdão pelos nossos pecados, nos purifique de toda injustiça. Te pedimos essas bênçãos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nós descobrimos que no fundamento original, nas condições originais, em experiências reais e no ensino e obras de Jesus, a liberdade religiosa foi mantida, a mesma liberdade verdadeira e perfeita. Então, no ensino de Cristo, nas suas obras, a liberdade religiosa ela foi mantida. E me chama muito a atenção porque o fato de Jesus ter vindo a este mundo e a Bíblia diz que ele veio para o seu povo e o seu povo não recebeu. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus não coagiu eles a recebê-lo, não tentou dominá-los para que, através de dominá-los, eles pudessem o aceitar como Messias. Não, Jesus não fez isso. Ele respeitou a liberdade deles. Embora Jesus, de uma maneira benigna, compassiva, através do que ele ensinou, ele atraiu a todos e, claro, através de seu grande sacrifício, ele atraiu a todos e tem atraído a todos. A mensagem do Cristo crucificado e ressurreto tem sido pregado e muitas pessoas aí têm se voltado para o Salvador. Mas o que dizer com a sua igreja? Agora, como é que foi com os apóstolos, que receberam esse encargo de levar as boas novas, a mensagem de salvação, todos os ensinamentos que Cristo assim orientou para que eles assim o fizessem? Então, com os apóstolos e cristãos primitivos, quando eles saíram para pregar o Evangelho depois que Cristo voltou ao céu, como foi com eles? Com tanto os apóstolos como os cristãos primitivos, quando eles saíram para pregar o Evangelho, o que aconteceu? A mais breve, contudo, a mais completa visão dessa fase do tema é o capítulo 14 de Romanos, começando no primeiro verso e indo até ao 12. O primeiro verso, se você não está com a sua Bíblia aí, mas se você está com ela, está fácil, pegue a sua Bíblia. Romanos capítulo 14, o verso 1 diz assim: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Vamos ficar com a primeira parte do verso. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Essa expressão enfermo na fé, as pessoas ainda que não tinham um amadurecimento completo, ainda não entendia de uma maneira completa a justiça de Cristo, e eles estavam aqui ainda com os seus pensamentos, com o seu entendimento na questão dos rituais do santuário, as cerimônias, com certos tipos de alimento. Então as pessoas ainda não entendiam de uma maneira assim profunda, de uma maneira
muito clara a justiça de Cristo. E a esses, a mensagem é: quanto aos que estão enfermos na fé, recebei-o. Não deveriam ser menosprezados, rejeitados, mas deveriam ser recebidos, já que eles estavam enfermos na fé. Não se esqueça disso. Quando ele está enfermo na fé, ele não está suscetível a viver justamente e piedosamente como eu e você. Mas isso é porque ele está enfermo na fé. Devemos reconhecer isso e ter simpatia e ter misericórdia para com o membro enfermo. Então, nós devemos, isso se aplicando à igreja de hoje, nós devemos também ter simpatia, ter misericórdia para o membro, né, que está enfermo, porque ele está enfermo, mas mais uma vez aqui repetindo, ele está enfermo na fé. A continuação do verso diz assim, Romanos capítulo 14, verso 1, mais uma vez lendo, diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Na nota explicativa dessa tradução da Bíblia, aqui se faz referência à Bíblia em inglês, mas você também, acredito que, assim como eu fiz uma pesquisa, você vai encontrar o seguinte comentário, que também eu cheguei a encontrar, não só está em inglês, melhor dizendo, mas também em português, que diz assim: não para julgar os seus pensamentos duvidosos, não para questioná-lo como ele acredita nisso ou naquilo, ou em outra coisa. Então veja, essas pessoas não estavam indo contra a palavra, até porque elas estavam enfermas na fé. Elas ainda não entendiam claramente a justiça de Cristo. Jesus é o Senhor nossa justiça. Então elas ainda usavam cerimônias que eram ensinadas no santuário, no ritual do santuário. Então essas pessoas não viam ainda de uma maneira clara. Elas não estavam indo contrário às Escrituras, mas ainda não tinham não se fazia uma separação de entender que todo o ritual do santuário, todas as cerimônias apontavam para Jesus e sua obra, tanto na cruz como no santuário celestial. Nós vemos esse ensino, né, da pessoa de Cristo, no qual toda a Escritura, né, testifica dele. Então essas pessoas que ainda estavam, como diz aqui, né, com pensamentos duvidosos, deveriam receber essas pessoas, não para questioná-lo, como ele acredita nisso ou naquilo, mas receber. Estava enfermo na fé, com o tempo essas pessoas iriam entender, iriam se robustecer, ficar saudáveis na fé, tendo a compreensão totalmente acertada, né? Note isto: embora ele esteja enfermo na fé, é na fé que ele está enfermo. E aquele que tem fé, por mais fraca que possa ser, aquela fé o conecta com o divino. Aquela fé abre a porta para ele, para a vida eterna. Aquela fé vem de Deus e o conecta com Deus. E esta fé, embora ele esteja fraco nela, tem direito ao respeito divino de todos no céu e na terra. Pois através da fé nós agradamos a Deus. Através da fé nós somos salvos. Através da fé nós estabelecemos, nós cumprimos a lei, os 10 mandamentos. Então, deixe-me falar novamente. Embora ele esteja enfermo na fé, é a fé na qual ele está enfermo. E nós devemos respeitar a fé, porque a fé é de Deus, a fé de Cristo, da qual Cristo é o autor e consumador, e todos os homens devem considerá-la ou então ser culpados de suplantar e de se opor a Cristo. Então todos os homens devem considerá-la ou então ser culpados de suplantar e de se opor a Cristo. Já que Cristo é o autor da fé, essas pessoas estão enfermas na fé, não deve rejeitá-las, persegui-las, condená-las, mas recebei-o, está enfermo na fé.
ou fraco na fé. Esse fraco não no sentido de fraqueza por não estar cumprindo, mas pelo entendimento dele não ser completo sobre a justiça de Cristo, né? Sobre toda a obra salvadora de Cristo, tanto que ele fez na cruz, como a sua obra após a cruz, ele no santuário celestial. Né? Muitos dos cristãos não entendiam isso. Isso fica de lição, aplicação para a igreja dos últimos dias. Como deve ser o trato com aqueles que ainda não têm um conhecimento completo. Devemos não eliminar essas pessoas, mas receber essas pessoas. Porque o conhecimento que elas têm, elas estão andando, né, de acordo com o que conhecem. Assim, nenhum homem, nenhum grupo de homens que já existiu ou existirá na Terra pode ter qualquer autoridade ou qualquer direito para julgar a fé de qualquer pessoa ou a falta de fé em qualquer grau que seja. Fé é uma coisa pessoal entre aquele que a tem e o seu autor. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 14, o verso de número 22, que diz assim: Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Ou seja, tens tu fé? Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Qual é a palavra de Deus referente a Cristo quando ele viesse? Interessante que lá em Isaías, convido vocês também a abrir suas Bíblias e ir para Isaías. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Isaías 42. Isaías 42. Isaías capítulo 42. O verso 2. Isaías 42. O verso 3. Diz assim: A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Então, referente, né, à obra de Cristo, quando ele viesse, o que é que ele ia fazer? A cana trilhada não quebrará. Uma cana quebrada, você já viu? Ou melhor, uma cana quebrada, você já viu. Algo a atingiu do lado. O hematoma mostra, está quase pronta para cair. O toque mais suave no lado oposto faria que ela se curvasse e quebrasse. Este é aquele que é fraco na fé. Ele está como uma cana aí, né? Uma cana trilhada, uma cana que está machucada. E ao invés de fazer uma leve pressão que seja sobre esta cana quebrada, que faria que ela se curvasse e quebrasse, toda alma deveria segurá-la eternamente e procurar fortalecer a vida que está nela, para que o hematoma seja curado. Olha que interessante. Toda alma deveria segurá-la de uma maneira eterna, né, eternamente, e procurar fortalecer a vida que está nela, para que o hematoma seja curado. A fé sustentada e aumentada, e a vida recebida e apreciada. Continuando o verso de Isaías 42, verso 3, nesse mesmo verso, né, a gente leu a primeira parte, a segunda parte do verso diz: nem apagará o pavio que fumega. O pavio que fumega diz que não vai apagar, né? A obra de Cristo ele não iria apagar. O que significa isso? É verdade que o linho é extremamente inflamável e, contudo, por outro lado, quando o linho está somente fumegando, não é preciso muito para apagá-lo. Embora o linho seja talvez o mais facilmente inflamado, quando a chama está lá. Também é o mais facilmente extinto
quando a chama está mais lenta ou apenas fumegando. Portanto, quem encontra no mundo alguém no qual a fé está tão baixa, quase que se extinguindo, que é somente comparada com um pavio que fumega, ele deve ser mais cuidadoso em relação a tal pessoa, para que ela não exerça sobre aquela fé enferma uma influência amortecedora e fizesse com que ela ficasse menos viva. Então, a cana, o pavio que fumega são pessoas que precisam aí de um apoio, que elas não têm ainda uma fé tão fortalecida, tão firme, que precisa de um apoio. Aí mesmo um sopro deveria ser somente um sopro da vida e deve ser soprado com tanta ternura para fortalecer a fé que está enferma e fazer daquele que a tem um vencedor. Esta é a palavra para mim e para você. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, voltando lá para Romanos capítulo 14, verso 1, primeira parte do verso, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o. Nós devemos receber. As pessoas estão enfermas, elas não estão robustas, não estão fortes o suficientes na fé, nós devemos receber. E ser um suporte para que essas pessoas sejam saudáveis, sejam fortes na fé, tenham um entendimento completo das Escrituras, avance, conhecendo mais da palavra do Senhor e vivendo cada momento pela fé que vem da palavra. Suponha que um indivíduo não tem o exato grau de fé que nós temos. Isso não me diz respeito, porque eu não sou o autor da fé. Ele não deve a sua fé a mim, ele não deve o seu culto a mim. Nem o deve a você, nem para nenhum outro homem ou grupo de homens sobre a terra. Até porque a fé é um dom de Deus e a fé agrada a Deus. Então, isso não vai, como diz aqui, ele não deve a sua fé nem a mim, nem a você, nem a ninguém. A fé é algo que vem de Deus e que deve glorificar, deve agradar a Deus. Ele tem fé em Jesus Cristo? Esta é a questão. E quando ele tem, por mais fraca que possa ser, ele deve tudo a Deus. Tudo vem de Deus e o seu relacionamento é somente com Deus. E eu e você não temos nada a ver com isso, mas somente respeitá-lo, encorajá-lo e fortalecê-lo. Porque, aí vamos lá para Romanos, novamente Romanos capítulo 14, o verso 2 e o verso 3, que diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze. O que crê que de tudo se pode comer, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Deus o recebeu na sua fé, ainda que seja uma fé tão forte quanto uma cana quebrada ou como um pavio que fumega. Lembre-se de que Deus o recebeu nessa fé. Ele não vai dar o sopro da vida a essa fé e fazê-la crescer. Ou melhor, Ele vai dar o sopro da vida a essa fé e fazê-la crescer. E vai tornar o homem mais forte até a vida eterna. Agora, o verso 4 do capítulo 14 de Romanos diz assim: e quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Eu não sou o seu mestre, nem você é seu mestre. Lá em Mateus capítulo 23, o verso 8, diz assim: um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Um só é o nosso mestre.
a saber o Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o nosso mestre. E todos nós somos irmãos. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Tudo que o indivíduo com fé em Cristo deve, por causa dessa fé, ele deve a Cristo. Ele está sujeito somente a Cristo. Ele deve a Ele o seu culto, a sua vida, o seu tudo. Nosso lugar, o seu e o meu, é ser ajudadores da sua alegria e não juízes. E não juízes da sua fé. E só lembrando, né? Se essa pessoa tem fé, a fé, como está lá em Romanos capítulo 10, o verso 17, diz que a fé vem da palavra de Deus. Então, se essa pessoa está seguindo a palavra, essa é uma fé verdadeira que agrada a Deus. E é isso que estamos falando. Porque viver contrário ao ensinamento de Deus não é fé. Isso é presunção, uma falsa fé. Estamos falando da fé verdadeira. Mas muitos podem não ter uma compreensão sobre muitos assuntos, né, das Escrituras, e ele andar de acordo com o conhecimento que ele tem. E daí, nós não devemos o desprezar, o lançar fora, mas acolher esse que está fraco, que está enfermo na fé, porque ainda não tem conhecimento suficiente. Nós devemos receber essa pessoa, encorajá-lo, sustentá-lo, né, no sentido de dar o sustento, dar mais explicação, mais conhecimento da palavra de Deus, não somente teórico, mas na prática, né, mostrar os valiosos ensinos que a palavra de Deus nos transmite, né, para que avancemos pela fé, para que agrademos ao Senhor. Essa pessoa é filha de Deus e ele será guardado pelo Senhor pela sua fé, porque nós lemos Romanos capítulo 14, verso 4. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. E essa é a mesma liberdade religiosa que nós estamos estudando desde o início, mas aqui está a liberdade religiosa do outro homem. Nós falamos, né, sobre a liberdade religiosa, mas agora chega a de outra pessoa. E nesse momento, nós devemos ter toda uma sensibilidade para não irmos contrário à liberdade dessa pessoa, não sermos um escândalo para essa pessoa, mas sermos um suporte para que ela possa se fortalecer, se firmar e ela crescer, né, de uma maneira, crescer na fé de uma maneira saudável. Quando se fala de juízes, muitas vezes há uma grande crítica, não é, na questão da fé do outro. Alguns estão mais na frente, conhecem mais, outros estão começando agora a sua caminhada e esses conhecem mais, devem receber esses, não desprezá-los, mas ensiná-los, né, o bom caminho e não querer agora de uma maneira rude, de uma maneira grosseira, desprezar essas pessoas ou até mesmo, né, persegui-las. Esse é o espírito, esse não é o espírito de Cristo, é o espírito do maligno, é o espírito de opressão, de perseguição, é o espírito do papado. Eu irei fazer algumas leituras aqui sobre essa questão do papado, né, a perseguição que foi feita àqueles que estavam vivendo de acordo com a fé, isso no passado, a grande perseguição que houve, e eles eram tidos como pessoas que não tinham entendimento, pessoas que estavam contrárias à palavra de Deus, à autoridade religiosa, às autoridades religiosas, né? Mas aqui diz assim: o apóstolo Paulo descreve a apostasia como a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao 4.
Em Daniel capítulo 7, verso 25, é descrito o mesmo poder como falando palavras contra o Altíssimo e pensando em mudar os tempos e a lei. Mudar a lei de Deus, os 10 mandamentos. E esse poder de apostasia, ele fez isso, mudando os mandamentos de Deus e perseguindo aqueles que queriam viver de toda a palavra de Deus, ou seja, com os mandamentos corretos, preservados por Deus na sua palavra. Continuando, diz assim: por um próprio eu contra a lei de Deus ou acima dela é o mais alto grau de oposição a Deus. O que é o mais alto grau de oposição a Deus? É pôr o próprio eu contra a lei de Deus ou acima dela. Que se possa... É o mais alto grau de oposição a Deus que se possa imaginar, assim como a mais presunçosa usurpação de seu poder. O final reservado para esse poder que a si mesmo se exalta é este: ser consumido pelo Espírito de Cristo e destruído pelo resplendor de sua vinda, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 8. Aqueles que estão de uma maneira aí contra a lei de Deus, ficando acima dela, esses estão indo nesse mesmo espírito do papado. E o fim será ser consumido pelo Espírito de Deus e destruído pelo o resplendor de sua vinda. Lemos agora Tiago capítulo 4, verso 11, diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Isso indica que qualquer um que fale mal de seu irmão, julga-o ou deprecia, está falando contra a lei de Deus e se assentando na cátedra de juiz. Em outras palavras, está se colocando na posição e fazendo a obra do homem do pecado. Que outra coisa se pode esperar, senão que receba a condenação reservada ao homem do pecado? Isso é algo transcendente e digno de especial atenção. Então, temos aprendido que os membros da Igreja de Cristo não são juízes uns dos outros, mas servos de um mesmo Senhor. Temos o mesmo Senhor, então somos irmãos. Temos Cristo como nosso Mestre, como nosso Senhor. E temos um Pai. Temos um Pai que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vimos como não é indiferente o fato de guardarmos ou não os mandamentos de Deus. Muito ao contrário. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo e sermos por ele julgados. Porém, aprendemos também que naquelas coisas sobre as quais a lei de Deus não se pronuncia, especialmente os caminhos de uns, são tão válidos como os de outros. Aprendemos finalmente que mesmo que alguém seja achado em falta com relação a algum mandamento, não devemos tratá-lo com rudeza e condenação. Uma atitude como essa dificilmente seria um auxílio ao faltoso e, além disso, não temos o direito de fazer assim, visto que nada somos mais do que servos. Somos servos um dos outros. Interessante que ao falar sobre a liberdade religiosa na igreja, aqui só é uma pincelada desse assunto que acredito eu que seja bem amplo. Estamos a falar em pouco tempo. Aqui em 3 João, no capítulo, ou melhor, são versos, no verso 9 diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles
o primado, quer ser o primeiro, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha que espírito, podemos dizer assim, o espírito papado, né? Que quando os reformadores, o desejo dos reformadores, agora indo para esse momento, né? Voltando no tempo, quando os reformadores, ao estudar as Escrituras, perceberam a beleza, né? Da verdade da palavra de Deus, a obra de Cristo, todos esses assuntos, né, dentro do tema da justificação pela fé, eles queriam reformar a igreja e eles foram tirados, né, lançados fora da igreja. O espírito aí de Diótrefes, que procura ter entre eles, ele queria aí, né? Ele procura ter entre eles o primado, quer ser o primeiro, não nos recebe. E João aqui diz, né? Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Que você possamos dar liberdade ao nosso próximo, acolher o que é enfermo na fé. E com certeza Deus irá assim nos abençoar, porque estamos seguindo a palavra dele. A palavra dele é uma palavra que liberta, pois é a verdade liberta. A verdade dá liberdade. Que o Senhor abençoe e o guarde e até o próximo vídeo, com a permissão do nosso Deus. Que Deus abençoe.